Estamos ao vivo nessa noite aqui no nosso Além da Notícia. O tema é este, mitos e verdades sobre a depressão, e está de fato bombando aqui tantas perguntas e questões que vocês estão nos apresentando. Doutoras, vamos falar aqui sobre medicação. E eu trago a seguinte questão. Boa noite, tenho dores no corpo, principalmente nas costas, tomei um antidepressivo, Velija, sou uma pessoa ansiosa, peguei medo de viajar, enfim, só agora este remédio prendeu meu intestino, mas foi muito bom para essas dores, então prendeu o intestino, mas foi bom para as dores. Os efeitos colaterais. E agora, o que devo fazer? Medicação. Perfeito, vamos lá. Medicação, a gente tem muito mito, né, Ronaldo, em relação a isso. Sim. Então, o interessante que eu quero esclarecer é que a medicação tem a fase de adaptação. Geralmente pode demorar até 15 dias a adaptação. Sim. E ela demora a fazer efeito. Então, imagina você falar para o seu paciente, olha, o que você está sentindo, daqui 15 dias vai começar a fazer efeito. E pode ser que o estômago fique um pouco nauseado, que prenda o seu intestino. Terrível, né? Terrível. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer de conscientização. E hoje a gente tem tantas opções de medicação, se ela continuar com o intestino preso com essa medicação, a gente tem outras opções. Nós temos muitas opções. A ideia é ter o máximo de benefício sem esse custo. Agora, o iniciozinho pode ser que ela vai apresentar, aquele início, então tem que ser bem orientado. O psiquiatra faz isso assim na consulta. Quem menos prescreve tarja preta, não sei se vocês sabem, é o psiquiatra. Quem mais prescreve são outras áreas. E o tarja preta, ele é mais tranquilo, ele é assim... Toma esse Rivotril aqui que vai acalmar, ele faz efeito na hora. E às vezes é necessário você ter um efeito na hora. Mas passar só um tarja preta, não dá, porque ele pode causar dependência, tem vários efeitos colaterais. Mas o tarja vermelho é isso, tem que ter paciência com ele, que ele vai profundamente ajudando de uma forma natural. Ele pode fazer efeito até 6 semanas quando eu introduzo. O efeito máximo dele. Meu Deus, tem que ter paciência. O problema é que muitos suspendem essa hora, antes disso, né? Porque tem um efeito colateral e não viu o efeito benéfico. Tá, a senhora tocou no outro ponto importante. Acha que o remédio não está fazendo efeito, eu vou tomar isso. Alguns que suspendem antes da hora e aqueles que suspendem depois que sentem a melhora. Também é isso. Vamos tratar dessa questão? Nossa, é muito frequente. É perigoso tudo isso. Nossa, é perigoso. Existe o tempo que fica tão natural, a verdade é essa, é tão natural. Acho que sou eu que melhorei, eu que estou com... E começa a achar que o remédio não está contribuindo mais. A gente tem um tempo de uso, de manutenção, que a gente diz, que depressão não é para brincar, não é para ter recaída com depressão. Recaída de depressão é terrível. Quantos mais episódios eu tiver na minha vida, pior o meu prognóstico. É que a maioria das pessoas, eu conheço muitos que não encaram até a depressão como doença, acham que, não, é uma fase, eu não estou legal, mas eu vou melhorar. Eu tomei um remedinho aqui, o psiquiatra mandou, eu vou tomar um tempinho, na hora que aí eu já estou melhor. Aí ela mesma se dá alta da terapia, se dá alta do remédio, do psiquiatra, não preciso mais, E qual é a dimensão desse perigo? A dimensão é muito grande. Suicídio é um dos exemplos mais assim, porque a nossa sanidade, né, para um surto de você cometer suicídio, para uma pessoa que está desequilibrada na química dela, é muito grande. Então, ela pode achar que ela está bem. Eu conheço muitos casos na prática. A pessoa estava se achando que estava bem, suspendeu a medicação. Tem um caso de uma pessoa conhecida, estava tomando café da manhã com a filha, de repente a filha foi se arrumar para ir para a escola, a senhora se jogou da varanda e todo mundo achou que ela já tinha melhorado, mas é o risco da pessoa se dar alta, não fazer um acompanhamento, não enxergar a depressão com a gravidade que ela tem. É uma doença que ela precisa ser tratada e super bem tratada, seguindo todas as prescrições médicas, né? E mesmo a terapia. Quando a gente percebe em terapia que a pessoa não está bem ainda, a gente sempre faz junto com um acompanhamento com o psiquiatra, né? Para não correr esse risco da pessoa interromper o tratamento e piorar. E outra, mesmo que não chegue a uma gravidade tão grande, é como a doutora falou, na próxima crise, como é uma doença cíclica, ela vai apresentar de novo a doença num período menor de tempo e com uma proporção mais grave do que a anterior. Tá. Agora deixa eu trazer um outro caso aqui. Mulheres grávidas, aliás, a senhora está grávida, da Nicole. Já estava nascendo a Nicole. Mulheres grávidas que chegaram à gravidez com depressão ou que adquiriram uma depressão na gravidez, como ela pode tomar medicação, ela pode ser medicada? Perfeito, esse tema, eu adoro esse tema, assim.
Porque tem muitas grávidas que têm medo, por exemplo, nossa, eu vou adiar muito engravidar porque eu estou num quadro depressivo. Esse é um quadro, né? Ela quer engravidar, deseja e tudo, e eu não posso usar nenhum remédio na gravidez. Como é que é isso, doutora? Na verdade, a gente tem medicações que a gente pode usar na gravidez. A gente sempre, assim, a gente evita no primeiro trimestre, claro, psicoterapia e tudo, mas casos moderados, casos graves, né, que o prejuízo é maior, porque uma mulher deprimida é muito pior ela estar mal deprimida para o bebê do que ela estar tratada. E isso os estudos novos já demonstram. Até que porque ela não vai essa... querer nem cuidar do nenê risco se ela tiver pós-parto, que é um isso. período super delicado de oscilação hormonal, que ela pode ter, inclusive, uma psicose pós-parto, assim, é muita demanda no pós-parto, privação de sono, então acumula tudo. Então, a mulher, a grávida, antes a gente achava que era até um fator protetor. Hoje não, a gente vê que realmente, se a pessoa tem tendência, é um período delicado da vida dela, de ansiedade, de expectativa. E o pós-parto também é um período muito delicado. Existem, então, medicações, é bom esclarecer. É melhor ela tratar e passar bem do que ela passar uma gravidez assim, depressiva, ansiosa, de risco. Então, tem medicação para gravidez, durante e para amamentação, inclusive, que não já foi comprovado. Vamos aproveitar logo. E a gravidez pós-parto, como também ser tratada? Pós-parto, né? Nossa, é muito perigoso esse período, é muito delicado esse período. A maioria das mulheres, para vocês terem ideia, a gente chama de blue, né? Tem uma queda de humor, tem aquela, sabe, uma diferença, sabe, uma insegurança nesse período. Quanto que esse período é somatório, né? Como eu disse, oscilação hormonal, privação de sono, insegurança, família, pressão, né? E tudo. E a própria ansiedade, né? Do futuro da criança, de nascer perfeito, de não nascer com nenhum problema. Não. A coisa que a mãe mais faz, eu não sei, é seu primeiro filho, Nicole. A primeira coisa que a mãe faz quando olha o neném é ver se está os dedinhos tudo perfeito, se está tudo, né? Olhar o rostinho, porque é muita 9 meses você esperando ali, você quer ver se está tudo no lugarzinho. E olha, e a gente tem que ficar tão de olho, assim, quando esse blue começa a evoluir para um quadro depressivo, que a gente tem quadros gravíssimos, inclusive, de tentativa, né, assim, de rejeição do bebê, de tentativas de suicídio, de homicídio, tem casos gravíssimos. A gente não pode deixar evoluir até aí. E antes disso, não vamos pensar nos casos mais extremos. Uma mãe deprimida prejudica muito seu bebê. A interação, assim, o desenvolvimento dessa criança emocional e cognitiva, estou falando de inteligência desse bebê, passa por troca e o primeiro contato é a mãe. Amamentação, então, tudo. Amamentação, as trocas, os olhares, o carinho, o afeto. E isso faz parte do crescimento do bebê. Então a gente tem que pesar muito, assim, não ter preconceito, falar, não vou levar num psiquiatra que faz mal, não, está fazendo muito pior, é a doença que faz mal. Para a mulher é uma coisa, deve ser uma coisa, assim, bem traumática, porque é um momento mais lindo, né? Um momento tão lindo da vida dela, de receber, né? Principalmente o Muitas primeiro se cobram, filho, né? Falando, não estou sentindo. E como é que ela está, ao mesmo tempo, querendo muito aquele filho e rejeitando aquela criança. Ela não entende aquele distúrbio. Se cobram por isso, muitas vezes, o que piora o quadro, sabe? E não poder dizer isso para os outros, né? Porque senão vão pensar que ela Então essa mãe precisa pedir ajuda. Sim, e quem está do lado dela percebendo, na verdade, precisa ajudá-la. Precisa identificar. Precisa identificar. Deixa eu pular mais, gente, porque tem outros casos. Aproveitando agora, por exemplo, casos de enfermidade. Tive câncer de mama em 2014, terminei químio há 16 meses, rádio há 16 meses, rádio há 12 meses e hormonioterapia há 7 meses. Há 1 ano faço uso de medicamento anastrozol. Aí tá, e conta, minha mãe teve depressão, meus filhos casaram-se no ano passado, estou vivendo a síndrome do ninho vazio, tenho me sentido ansiosa, irritada e deprimida. Será que estou com depressão? Nossa, muito provável. Muito provável ela estar com depressão. Olha só, ela tem a genética, ela tem os estressores de vida. E tem 57 anos. 50 está numa idade bem de risco mesmo. E tudo isso que ela descreveu, ela precisa procurar ajuda, pelo menos para rever, né? Se ela realmente está no quadro. Deixa eu falar aqui dos homens. E homens na andropausa podem sofrer com a depressão. E o que é andropausa? Com certeza. Falando mais vulgarmente, para ficar fácil, andropausa é a menopausa masculina. Sim. É a baixa, né, alteração hormonal dos homens, uma baixa muito grande de testosterona. E o que acontece? O homem confunde até muito
a depressão, muitos nem, né, porque nem não é tão conhecida. Primeiro que a menopausa é muito falada e a andropausa não, até por aquela coisa de cultura, de machismo mesmo, do homem não achar, né, não, eu não passo por isso, eu não tenho esses problemas. Mas é uma baixa de hormônio muito grande, dá essa alteração mesmo, dá um desânimo muito grande, dá a incapacidade, parece que está caindo o mundo na cabeça, que não dá vontade realmente de fazer atividade, as coisas que gostava antes de fazer já não tem mais gosto, parece que a vida perde o colorido, tá? E é nada mais do que uma alteração hormonal. Então, precisa ser examinado isso também, porque, às vezes, com uma simples reposição daquilo que está faltando, não chega a desenvolver uma depressão. Em contrapartida, se ele não cuidar disso, for como achar que é uma coisa que vai passar, né, normal, aquilo vai se agravar. E aí sim vem a depressão e pode se agravar porque o homem não gosta de ir médico, o homem não se mostra tanto como a mulher. A mulher até pede mais ajuda, tanto para as amigas, como falar com a própria família, né? E vai ao médico com mais facilidade. O homem não, o homem é mais resistente para essas coisas, até porque ele não gosta de mostrar essas fragilidades, né? Então, é preciso, sim, um acompanhamento. Eu tenho uma pergunta muito bem elaborada, acho que as senhoras vão gostar de falar dela. Ela começa dizendo assim: Deus me chamou a assistir esse programa. Tenho uma dúvida, na verdade, eu nunca aceitei ter depressão por ser da igreja, cantar em corais desde os 10 anos, hoje tenho 33. E minha dúvida é, há uma explicação de onde vem essa angústia? Na verdade, eu sinto medo de sentir aquilo que eu não sei decifrar. E por quê? Se tenho uma linda família, estou grávida de 2 meses e tenho saúde, que é o mais importante, eu consigo chegar à raiz do meu problema? Nossa, que interessante, né? Que bacana, né? A gente ouvir isso. O programa está servindo para as pessoas se identificarem, né? Grávida ainda, né? Um período tão delicado. Muitos pacientes ficam... E com religiosidade, é importante tocar nisso, né, doutora? Na espiritualidade, sim. Porque, assim, a espiritualidade ajuda a gente muito, nossa, essencial tudo na vida da gente, ajuda. Quem tem espiritualidade, inclusive tem estudos assim, que tem uma depressão, ele tem um tripé, né, da vida dele para ele conseguir superar e tudo. Mas é muito perigoso a gente atribuir tudo à espiritualidade, a minha falta de fé, o que está acontecendo, essa falta, porque vira culpa isso, né? Algo que é para ser bom, que é para acrescentar, acaba se transformando. E tem uns pacientes que chegam com muita culpa. Eu não tive fé suficiente, olha onde eu estou. Eu não acredito, como se falhasse onde eu errei, na fé, onde eu errei. Às vezes o paciente olha para a vida e está tudo caminhando, sabe? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho... Da onde que eu tirei isso? Essa é a dúvida dela, né? Fala assim, eu tenho minha espiritualidade, eu tenho minha família, estou grávida. E isso que a gente tem que tirar esse mito, né? Mesmo da gente, da culpa, que é uma escolha. Quem quer estar deprimido? Quem quer uma doença, sentir isso? Sabe assim, algo parece que é uma escolha e que é fraqueza, é falta de resposta. Talvez a depressão, por ter esse lado da pessoa ter que reagir também, aí fica parecendo que tudo tem que ser da pessoa, que tudo parte dela. E não é assim. A gente falou que tem que ter a parte da pessoa, mas não adianta a família falar, olha, levanta, vamos embora. Não, é uma doença como qualquer outra. Que existem alterações, né? Você falou da questão dos neurotransmissores. Ela nessa época da gravidez junto, provavelmente já tinha tendência, de repente, até no histórico familiar, alguma predisposição já genética, até com a gravidez pode ter potencializado isso. Posso acrescentar? Se seus pais ou familiares sofreram de depressão, você vai herdá-la? Ótima pergunta também. Como eu disse, olha só, é uma herança que ela também não é 100%. Isso. A gente fala de penetrância de genes, assim, né? Isso. Existe, por exemplo, numa família, alguns vão ter uma tendência maior, outros podem não ter dado essa tendência, entre os irmãos mesmo, entendeu? Mas se você tem pais, a sua probabilidade é maior, de ter maior, é genética, né? Isso. Mas não é 100%.
Não vamos falar de Vai de jeito depender nenhum. também do estilo de vida, Estilo de das vida, coisas que a interação, pessoa né? Tudo passar, isso, né? é. Os problemas que a pessoa passar durante a vida. Deixa eu andar mais rápido aqui. lá. Situações de bullying, principalmente em crianças, provocam depressão? Sua especialidade? Sim. Nossa, o bullying tem um impacto, assim, né? Porque às vezes o pai fala assim, mas isso é... Você vai superar isso? Porque na cabeça do adulto, ele tá vendo, né, com a cabeça do adulto. Vocês têm que lembrar, assim, eu falo para os pais, lembra da adolescência de vocês. Às vezes um fora era muita coisa, né? Uma turminha de amigo fofocando tinha um impacto grande, assim, né? Para aquele indivíduo que está se formando, que está se colocando no mundo e tudo. Então, é um fator estressor muito importante. E na adolescência, a depressão já é a segunda maior causa, se eu não me engano, sabe? De tentativa de suicídio. É muito grave, assim. Aqui nós tivemos muito exemplo em Brasília, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, Sim. porque é aquela... E às vezes a gente vê o bullying dentro de casa, não é só nas escolas, não. Os pais precisam ficar muito atentos para isso também. Às vezes até entre irmãos a gente vê isso, né? Então os pais precisam ficar atentos. Nós temos 2 minutinhos para encerrar e uma pergunta boa é do Pedro Ximenes. O Pedro mandou a pergunta seguinte: qual a porcentagem de pessoas que efetivamente ficam curadas da depressão e outros transtornos de ansiedade? Acho que é uma boa pergunta para resumir essa nossa... Sim, bacana, muito bacana. A gente tem uns estudos... Comece a complemento. A gente finalizar, né? Existe essa impressão que depressão é muito complicado de tratar e que muita gente não responde tudo, né? Mas, na verdade, assim... Realmente existe uma porcentagem que são os resistentes mesmo ao tratamento. Mas o que a gente percebe? Que se o indivíduo faz a parte dele, porque não só fica só na medicação, faz a psicoterapia, usa a doença para mudar a vida, ver assim, se olhar e falar assim, como que eu cheguei nisso? Nossa, eu acho que eu valorizei demais o trabalho, eu valorizei demais. E usa a doença para mudar, esses indivíduos têm uma chance maior. E aí, é claro que existe aqueles gravíssimos e tudo, e podem necessitar até de um tratamento bem incisivo. A gente tem, além das medicações, outros tratamentos, como eletroconvulsoterapia, né, estimulação transmagnética. Existem casos gravíssimos. Mas a grande maioria, eu quero deixar isso assim, otimismo mesmo, que trata pelo tempo adequado, que usa a medicação, o tratamento psicológico para fazer mudanças grandes, tem uma resposta realmente robusta na sua vida, consegue mudar a vida. Doutora Beth. E os casos leves, mais leves ou até médios, né, que não precisam tanto da medicação, com simples mudança de estilo de vida. A terapia ajuda muito, mas com mudanças de estilo de vida. A atividade física é fundamental para a produção de tudo aquilo que o remédio está dando. Não é para cortar o remédio sem o médico, né, deixar mais, é para ir podendo desmamar o remédio, fazer o desmame mesmo do remédio e substituindo para você ter condições que fazendo atividade física, aquilo... Tomar sol parece uma coisa tão simples, mas tomar sol 15 minutos por dia, fazer exames clínicos para ver. Às vezes é falta de vitamina, gente, vitamina B3, vitamina B6, 9, vitamina B12, está faltando magnésio, está faltando zinco, está faltando selênio. Quer dizer, são coisas, de repente, que a pessoa tem que se ajudar na alimentação, com o suplemento alimentar, meditação, uma coisa tão simples que a gente pode fazer em casa. Parar, respirar 5 minutinhos, 10 minutinhos, prestar atenção no presente, você se dá aquele momento para você desestressar, baixar o nível de estresse, dar importância para as coisas simples da vida, mas que são mais importantes, de você abraçar os seus filhos, estar ali com a sua família, ler um bom livro, né? Fazer uma caminhada, ou seja, curtir a vida. Receitas práticas de vida, de vivências. De vida, de você perceber o quanto a vida é bela, que não adianta a gente se estressar tanto, se matar para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque senão a gente morre e vai ficar tudo aí. Então, a vida é tão bonita, vamos saber viver, né? Amar mais e ficar mais feliz com as coisas simples. Muito bem. Eu fico sempre insatisfeito quando eu trago as senhoras aqui. Eu estou muito triste porque o programa já acabou, a gente não conseguiu conversar mais.
E quero Isso aí pedir é perdão a ótimo. tanta gente de casa que mandou tantas perguntas. Essas aqui são as que chegaram. Tem mais uma porção ali que a gente nem trouxe aqui para a mesa. Muito obrigado pelas perguntas e obrigado às senhoras também. Nós vamos ter que marcar de novo outra volta. E é bom que seja assim ao vivo para as pessoas participarem. Depois que a Não, Nicole bacana. nasceu agora. Obrigado, doutora Maria Cecília. Tudo de bom, muito obrigada. Um prazer, sempre um prazer estar aqui. Doutora Beth, obrigado. Prazer também. E obrigado a você que esteve conosco até agora. Nós vamos colocar esse nosso programa na internet, você vai poder revê-lo. Semana que vem a gente volta com outro Além da Notícia, tão bom ou melhor que este. Até lá, boa noite, bom sono, fique com Deus.